Vamos concordar que existe uma grande diferença entre sinceridade e falta de noção. E tem muita gente por aí que a gente vê se gabando que, ai, que é sincera, que é não sei o quê, ai, que eu sou sincera. Mas na verdade só fala merda, né? Aí a pessoa, ela usa isso como desculpa, a sinceridade, que na verdade é falta de noção, e o fato de o que ela estar falando ser verdade. Ah, mas é a verdade, eu só tô falando a verdade. Pra cobrir a falta de noção dela. E assim, nem tudo que vem na nossa cabeça a gente precisa falar. Porque tem gente que tudo que passa na cabeça, ela fala, joga, entendeu? Solta o veneno dela assim, ó. Tss, e pros outros e foda-se. E fala que é sincera. Só que isso tá longe de ser sinceridade. Então, qual que é a diferença? Sinceridade é quando você fala algo e você tem empatia pela pessoa que vai ouvir, você tem respeito a ela, entendeu? Então você tá falando algo que é verdade, mas você tem noção do que você tá falando e você fala isso da forma certa. Deixa eu pensar em um exemplo aqui. Vamos supor que eu vou sair com meu namorado. Ele bota uma roupa lá e eu falo: Ó, amor, eu vou ser sincera e tal, essa roupa aí. Por que você não bota outra blusa assim pra combinar mais? E tal, mas não que eu tô falando, entendeu? Eu tenho empatia, eu tenho respeito por ele que vai ouvir. Não é uma coisa que eu vou soltar e foda-se quem tá ouvindo. É a verdade. Então, se é a verdade, foda-se, entendeu? Eu só tô falando a verdade. Não. Então, existe essa diferença. E falta de noção é quando você pega, como eu falei, pega e fala e solta, tipo, ah, mas é a verdade. E usa isso como desculpa. Ah, mas eu só tô falando a verdade. Você vai lá, solta o seu veneno, entendeu? Porque isso é muita falta de noção, gente. E agora eu vou dar um exemplo pra falta de noção. Você pega, vê alguém que mudou o cabelo. A pessoa, sei lá, pintou o cabelo. Aí você pega, nossa, mas a outra cor ficava melhor em você. Tipo, ou, já aconteceu de eu falar. Só que assim, eu penso comigo que, tipo, cara, não é eu que tenho que gostar. Então, hoje eu tenho mais desse pensamento. E às vezes, por isso que eu falo, sinceridade, você tem que não sair falando o que vem na sua cabeça, você precisa saber. E se aquilo precisa ser falado, entendeu? Porque às vezes é só deixa na sua cabeça. Porque, por exemplo, alguém muda o cabelo. Às vezes acontece de eu falar, não pra pessoa. Às vezes comigo mesmo, com alguém eu falo, eu preferia da outra cor. Mas aí eu já logo me corrijo, tipo, não é eu que tenho que gostar também, né? Mas eu falo ali, nossa, eu preferia da outra cor que tava o cabelo dela. Só que a falta de noção é você pegar e falar, ai, a outra cor tava mais bonita. Ou não necessariamente nesse tom, mas você entende? E a outra pessoa que tá ouvindo, tipo, tá, foda-se, o cabelo é meu. E você tá entendendo que a pessoa, ela não precisava ter dito isso. Ela não precisava falar que a outra cor era mais bonita. Se a outra pessoa gostou do cabelo dela daquele jeito, já termina aí. E se ela não gostou também, você falar isso só vai, entendeu? A não ser a sinceridade, eu acho que ela tem que ser mais aplicada, se encaixa mais, eu acredito assim, em pessoas que são ali do nosso círculo, do nosso convívio, da nossa intimidade. Por exemplo, eu dei o exemplo do meu namorado, entendeu? Deu falar pra ele vestir uma roupa pra combinar melhor, ou sei lá, sabe, trocar o calçado pra combinar com a roupa, esse tipo de coisa. Ou teve vez dele cortar o cabelo, eu falar que eu preferia outro corte, entendeu? Isso não tem por que eu mentir, mas eu também não vou falar assim, tipo, não é que aquele corte tá feio, é que eu prefiro o outro e tal, eu prefiro o corte militar, entende? Então, geralmente, nós vamos usar essa sinceridade, que você tem empatia e respeito pelo outro, com pessoas que são próximas a nós, entende? Ou se você for usar com alguém que é mais de fora, geralmente você vai usar com mais cuidado, você vai falar, né, com um jeito, todo um jeitinho ali. Então, a diferença eu acredito que é pequena, mas grande ao mesmo tempo entre você ser sincero e ser um sem noção, uma sem noção. E aí, eu tinha perguntado pro chat a diferença entre essas duas coisas. Eu já falei aqui com vocês, mas eu anotei uma frase que ele me deu no final do texto dele e que eu achei assim, que descreve muito bem, que diz assim: ser sincero não significa falar tudo o que passa na cabeça. Significa falar o que é necessário, da forma certa. E isso faz muito sentido, porque é totalmente isso. Entendeu? Não é você sair falando o que você pensa. Sinceridade não é isso. Isso é falta de noção. Então, assim, saiba
filtrar ali a sua fala. Não é tudo que você pensa. Às vezes, você não precisa falar aquilo. Aquilo, às vezes, não vai agregar na vida do outro. E eu acredito que sinceridade também é você falar algo para melhorar o outro, para melhorar algo que ele tá fazendo, entendeu? Agora, a falta de noção é você só falar o que você acha e com a desculpa de que é verdade, sem pensar no próximo. Eu acho assim que é uma desculpa para você destilar e soltar aquilo que tem dentro de você. Você não precisa falar tudo o que passa na sua cabeça. E se você lidar com pessoas sem noção, devolva o constrangimento, sabe? Tenha isso em mente. Você ser sincero é você falar algo que precisa ser dito mesmo. Porque você ser sem noção é você falar algo que nem precisava ser dito, você falar algo que passa pela sua cabeça e que, na verdade, ninguém precisava ouvir aquilo dali só é uma merda que você tá falando, independente de ser verdade ou não. É isso que eu quis trazer aqui nesse vídeo, porque tem muita gente que usa isso e acha que é sincera, ai, eu sou sincera, ai, que não sei o quê. E, cara, você só tá falando merda, independente de ser verdade ou não, você só tá falando merda que não precisava ser dita. Guarda isso daí pra você, entendeu? Tem pessoas que, olha, realmente. É isso, esse foi o pensamento de hoje que eu quis trazer aqui. Mais um pensamento da minha cabeça, mas é algo assim que eu acho que todo mundo vive, todo mundo já viu e vê pessoas assim. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o vídeo de amanhã.